WW está de volta, agora a gente recebe o analista de Inter, Lorival Santana, de volta das férias, reenergizado, bem-vindo. Obrigado. Prazer te ver novamente, todos nós sentimos sua falta, de verdade, viu? Obrigado. Gente, a gente vai dar uma olhada nessa agenda do G20, né? Na Índia, o presidente Lula disse que a cúpula do G20 não é local para discutir a guerra na Ucrânia. Vamos ver. A gente não queria que aqui na Índia a gente fosse discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia. Não é o fórum. Nós vamos ter, a partir do dia 19 desse mês, nós vamos ter a Assembleia Geral das Nações Unidas. Lá é o lugar para discutir a guerra. Lá é o lugar para tentar discutir a paz. Lá é o lugar para chamar tanto o Putin quanto o Zelensky numa mesa de negociação e fazer a paz, porque ninguém quer a guerra. Todo mundo é contra a guerra. É interessante que essa posição do presidente Lula diverge da declaração do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que afirmou, antes de embarcar, que a guerra era assunto prioritário no G20. O G20 é um local, é um âmbito de negociação importantíssimo. Aí estão as maiores economias do mundo, e não só países, economias, estão também organismos internacionais presentes, como, por exemplo, a ONU, o secretário geral da ONU participa, a secretária-geral, da OMC, da Organização Mundial de Comércio, o presidente do Banco Mundial, enfim, chama-se G20, mas no fundo tem mais de 20 unidades participando, mais de 20 países e organismos. O presidente Lula tem feito uma grande divulgação da necessidade de se negociar a paz na Ucrânia. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem relações diplomáticas com todos os outros demais membros da ONU. E nessa condição, nós falamos com a Rússia e falamos com a Ucrânia. Isso é indispensável em diplomacia. Diplomacia é a arte de negociar. Eu acho que o local é ideal para esse tipo de divulgação. E aí, Lorival, Lula falou uma coisa e Mauro Vieira falou outra? Na entrevista à TV indiana, o presidente Lula abriu falando da questão dos biocombustíveis, né, dessa aliança global para os biocombustíveis e da mudança climática como um tema muito sério, né? E dizendo depois que, de fato, essa questão da Ucrânia não é um fórum para o G20. A gente já discutiu isso antes das minhas férias, né? Que o Daniel trouxe a informação de que o Brasil pretendia não discutir Ucrânia no ano que vem. E eu dizia que isso era absurdo. E porque como é que você discute economia mundial sem discutir a guerra na Ucrânia, que, como a Thaís Herédia está aqui, não me deixa mentir, é a causa, né, dos principais problemas econômicos hoje no mundo. E, de fato, dos 83 parágrafos da Declaração de Nova Delhi, já no 10º, eles começam a falar, então, da Ucrânia como um problema econômico, como um problema político, e usam a terminologia adotada pelos Estados Unidos e pela Europa para discutir a solução, que é uma paz justa e sustentável, baseada nos princípios da Carta da ONU, que são os princípios da soberania territorial. Então, está bastante clara a linguagem usada pelo Ocidente. Não tem uma condenação explícita à Rússia, mas nas entrelinhas está tudo implícito, que é a Rússia, que é a violadora dessa soberania. Isso está muito claro nos parágrafos 10 e seguintes da declaração. Então, o que a gente tem é aquilo que você tinha apurado, um pouco antes de eu sair de férias, ou seja, há cerca de 2 semanas, você trouxe, não, o Itamaraty tem uma visão, né? O presidente Lula e o seu assessor especial, Celso Amorim, tem uma outra visão. E isso ficou claro, embora é claro que não era a intenção do chanceler Mauro Vieira explicitar essa contradição, mas ela ficou evidente na forma como Mauro Vieira trouxe espontaneamente o tema, sem ser perguntado. Ele estava fazendo uma abertura antes de perguntas, né? E depois como o presidente Lula também espontaneamente traz o tema. O Mauro Vieira tem, digamos, os pés no chão. Ele tem a ligação direta com a forma como foi toda essa negociação, e a maior evidência de que o Ocidente prevaleceu é que o Xi Jinping
e o Vladimir Putin simplesmente não estavam presentes. Nas semanas anteriores, Rússia e China ficaram torpedeando as negociações, né, e culminando na ausência dos dois líderes, que abriu espaço para o Ocidente colocar a declaração nos termos dele, coisa que não tinha conseguido um ano atrás na Indonésia. Daniel, você tem essa percepção também aí, em outros assuntos? Itamaraty vai para um caminho, a diplomacia palaciana vai para outro? Para mim, onde isso ficou mais evidente aí nas últimas semanas foi na questão dos BRICS, na expansão dos BRICS, em que o Itamaraty, ali, o pensamento médio ali do Itamaraty, independentemente de governo, era de que uma ampliação dos BRICS não beneficiaria o Brasil. E isso estava muito colocado, muito bem consolidado, independentemente de eventuais contrapartidas, de negociar assento no Conselho de Segurança da ONU, que também não foi muito bem negociado. A declaração final dos BRICS não coloca isso como uma contrapartida, mas houve ali até uma certa surpresa no Itamaraty, quando Lula comprou os argumentos e, claro, aí chegando ali na África do Sul, na cúpula dos BRICS em agosto, e houve uma pressão tremenda da China pela expansão, e isso acabou se consolidando. Mas o que tinha Lula na cabeça e a posição mais, digamos, não histórica, uma coisa muito recente, mas o pensamento médio do Itamaraty não convergiam, definitivamente. Gente, outro ponto de destaque do G20 foi a ideia de Lula de poupar Vladimir Putin de uma eventual prisão no Brasil, na próxima cúpula do bloco, né, que vai acontecer aqui. A gente lembra que o Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário, expediu um mandado de prisão contra Putin por crimes de guerra no conflito com a Ucrânia. O Lorival vai explicar para a gente, montou um texto aqui, um telão. Tá contigo. Vamos lá, então vamos mostrar aí alguns detalhes principais desse tribunal que foi criado pelo Tratado de Roma em 1998. Aqui era o governo Fernando Henrique Cardoso, nos Estados Unidos era o governo Bill Clinton. Bill Clinton fez menção de entrar no Tratado de Roma, mas quando isso entrou em vigor em 2002 e o tribunal passou a funcionar em 2003, já era outra realidade lá nos Estados Unidos, governado pelos republicanos, que para eles não cedem soberania ao multilateralismo, são mais unilateralistas do que os democratas. E era o primeiro ano do governo do presidente Lula, que aparentemente não percebeu que o Brasil tinha sido um proponente muito importante dessa iniciativa, muito ativo, tanto que teve uma juíza, a Sylvia Steiner, entre 2003 e 2012, foi uma juíza brasileira lá nesse tribunal. Acho que a gente teria uma segunda tela, são 123 membros e o funcionamento dele é o seguinte: há uma denúncia que é seguida de uma investigação e, no caso, se for transformados em réus os acusados, então é encaminhado o mandado de prisão para os países todos. É o executivo que recebe. No caso do Brasil, é o Itamaraty, que encaminha ao Ministério da Justiça, que, por sua vez, encaminha à Justiça. A primeira instância da Justiça é que executa o mandado de prisão e de entrega do réu ao tribunal em Haia. E alguns exemplos, são dezenas e dezenas de pessoas que foram processadas, são crimes contra a humanidade, crimes de guerra, sempre crimes muito graves e muito bem fundamentados, muito bem documentados. Hoje você me falou, Lorival, do crime que Putin está sendo acusado. Eu acho importante repetir aqui, porque é aterrorizante. São milhares de crianças ucranianas que foram raptadas e levadas para a Rússia, está muito bem documentado, levadas à força para a Rússia, para campos de reeducação ou para serem diretamente adotadas por famílias russas. São crianças que, em geral, têm pai, têm mãe. É um processo de russificação que, historicamente, a Rússia tem feito com as ex-repúblicas soviéticas e com suas próprias repúblicas internamente. É uma limpeza étnica na qual as crianças estão sendo Lorival, usadas. Agora, entre a fala e o recuo, o que aconteceu? Por que o Lula avançou em uma fala e menos de 48 horas depois, se minha conta não está errada, ele foi obrigado a recuar? Você cobriu várias cúpulas de G20,
Eu cumpri o primeiro, inclusive. Fui eu que traduzi o This is the Guy por Esse é o Cara, em 2009. E o que aconteceu ali? Como que é esse processo, né? Do alerta ao Itamaraty, ao Mauro Vieira, de onde vem da Casa Branca, vem da União Europeia. O que acontece? O que leva um presidente a dar uma declaração numa cúpula de G20, uma declaração desastrada, e ele ter que se retratar nesse... Ele se retratou pelo não mútil, né? Nesse meio tempo, o que aconteceu provavelmente? Bom, algum assessor dele, pode ser o Celso Amorim, pode ser o Mauro Vieira, qualquer pessoa que tenha algum conhecimento sobre relações internacionais sabe que um presidente não pode fazer isso que ele estava prometendo fazer, de impedir a prisão do Vladimir Putin. Tinha acabado de acontecer na África do Sul, que é um país mais subserviente à China e à Rússia do que o Brasil, pelo menos em tese, e que tinha dito para o Putin: você não pode vir, senão você vai ser preso, né? E, bom, ao tentar consertar o que ele havia dito, ele falou que o tribunal é um país, um grupo de países emergentes que assinaram isso e que se prejudicam a si mesmos, quando o TPI reúne 35 dos 38 membros da OCDE, dos países das democracias mais prósperas do mundo. Estados Unidos não estão porque não são um país que apoia o multilateralismo, assim como a China não é. São potências que projetam o seu poder impondo a sua vontade, que só usam as instituições multilaterais quando elas lhes favorecem, quando lhes é conveniente. Esse é o exercício do poder por parte de potências que se projetam mundialmente. São todas potências nucleares: Estados Unidos, Rússia, China e Índia, que não aceitam o multilateralismo. Agora, se você pega a França e o Reino Unido, ao contrário do que disse o presidente Lula, que são membros permanentes do Conselho de Segurança e são signatários, assim como a Alemanha, toda a Escandinávia, a Europa inteira é signatária desse tratado, muitos países africanos, aqui nós temos o Chile, o México, enfim, o mundo inteiro, são 123 países. E ele ainda disse que isso é para se prejudicar, ou seja, se prejudicar ao Putin, que é um criminoso de guerra, que é acusado de crimes abjetos. E ele está, então, se alinhando com um réu de crimes de guerra do TPI. Lorival, se você permite muito rapidamente complementar o que você disse, ao dizer o que disse sobre o TPI, Lula foi desrespeitoso também com o poder legislativo brasileiro, porque ao aderir ao Estatuto de Roma, o governo brasileiro teve que submeter a análise desse tratado, como todo acordo internacional, ao Congresso Nacional, que ratificou. Foi desrespeitoso do PT, com o PT, porque o PT diz que pretende levar ao TPI os crimes que atribui a Jair Bolsonaro durante a pandemia, e desrespeitoso com a posição clássica do Itamaraty de uma busca pelo multilateralismo. Se o Brasil, na presidência do G20, quer reformar a governança global, não pode jogar contra uma grande instituição multilateral, que é o Tribunal Penal Internacional. Só complementando aqui, a adesão ao Tribunal Penal Internacional está na Constituição brasileira. Sim, né? Foi recebida em 2004, exatamente, no governo Lula 1. Exatamente, Né? Foi aprovada exatamente. o Tratado de Roma do governo Fernando Henrique, mas a recepção na Constituição... Exato, é uma questão constitucional, né? Cláusula pétrea, não pode nem mudar. Então, é uma total desinformação do presidente. Está acima de tudo isso e do próprio capital político do próprio Lula.